faz viver muito feliz. O Senhor salvou a minha alma e preparou no lar eterno meu lugar. Graças a ti dou graças por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Dou graças, a ti dou graças, sou um eleito escolhido do Senhor. Sou um eleito escolhido do Senhor. Graças, a ti dou graças. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Aqui tem um recanto preparado pra você. Aqui tem um recanto preparado pra você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, chegamos à Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua voz, sermos alimentados espiritualmente. Cada um de nós, Senhor Deus, queremos Te ouvir. Oh Deus, unge a Tua palavra, unge o pregador nessa noite, Jesus. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado pelos nossos irmãos, Senhor, abençoando a cada um que está aqui, também aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor possa estar aonde eles estiverem nesse momento, falando aos seus corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar todos presentes, né? E os que estão via internet. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 129. Se pelos vales eu peregrino vou. Lá maior. Vamos todos adorar a Deus com esse hino, amém? Pelos vales eu peregrino vou andar, na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas
cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluias, graças a Deus. 294. Quando terminar minha carreira neste mundo cheio de aflição. Dó maior. 294. Amém? Quando terminar minha carreira neste mundo cheio de aflição, lá no céu com meu Jesus gozarei a doce luz da cidade de Sião. Com meu Jesus lá no céu irei morar, juntamente com os anjos, aleluia. Com meu Jesus vou habitar. Ó Jesus, dai-me da tua graça, para que eu possa sempre aqui viver, com os olhos no Senhor. Guia-me por teu amor, meu socorro vem de ti. Com meu Jesus lá no céu irei morar, juntamente com os anjos, aleluia. Com meu Jesus vou habitar. Quantas ondas que estão rugindo
Jesus, quando morreu lá na cruz, meu socorro vem de ti. Com meu Jesus, lá no céu irei morar, juntamente com os anjos, aleluia. Com meu Jesus vou habitar. Aleluias, graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 282, de valor em valor, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas, amém? 282, Mi maior. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias, graças a Deus. Somente crê. Tudo é possível, somente crê. Ao som desse hino, vamos receber o pregador desta noite, amém?
dos Santos, Senhor. Já fomos ricamente abençoados, Senhor, por Tua presença, pelos cânticos, Senhor, mas sempre é bom ouvirmos mais da Tua palavra. É muito gratificante poder falarmos dela, sabendo o peso da responsabilidade também que é falarmos dela. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a ouvirmos, a entendermos a Tua palavra. Ajuda-me nesta noite a testemunhar por Ti, Senhor, pois o que eu quero, Senhor, é provar que ainda Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que cada promessa Tua ainda é fiel e que Tu cumpre a cada uma em seu devido tempo. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Unge os nossos ouvidos para ouvirmos de Ti. Ajuda, Pai, os que estão na internet. Abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos e Te agradecemos por Tuas bênçãos. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. É sempre bom estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus. Eu convido a todos a ficarem de pé para lermos no livro de São Marcos, capítulo 16, do verso 15 em diante. São Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, se o Senhor nos ajudar, dentro da mensagem Um Julgamento. É uma tremenda mensagem que o irmão Branham pregou, baseada nessas escrituras. Enquanto o próprio mundo religioso diz que elas não são verdadeiras, o irmão Branham prova pelas escrituras que elas o são. Todos encontraram? São Marcos, capítulo 16, verso 15, diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Senhor, aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos, abençoa a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, sem perca de tempo, na mensagem Um Julgamento. A partir do parágrafo 41, o irmão Branham diz assim: Deus julgará o mundo por Jesus Cristo. Ele não julgará o mundo por outra coisa. Ele julgará o mundo por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra. E muitas vezes, veja, o negócio é que nós, as pessoas, tentamos ter nossa própria interpretação da palavra, para dizer, Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Por quê? Por que não é inspirado? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Deus faz sua própria interpretação. E a Bíblia diz: não é de particular interpretação. Então, quero que os irmãos observem bem isso. A Bíblia não é de particular interpretação. Deus é quem a interpreta, e ao seu tempo próprio, em seu devido tempo. No parágrafo 48, ele diz assim: Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, neste dia eu quero cuidar, esta noite, neste pequeno grupo de pessoas. E se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. E ele repete: ele ainda é a palavra.
Assim cuidaremos para que ele tenha um julgamento justo. Agora, eu vou fazer isto como uma sala de tribunal. E a que queremos trazer essa palavra? A que queremos trazer essa palavra? Uma sala de tribunal. O que eu afirmo que é a palavra de Deus. E eu estou aqui para defendê-la. Quantos aqui estão esta noite para defender a palavra de Deus? Quantos ainda creem que ela é a palavra de Deus? Amém. Cada um de nós estamos aqui para isso, para testificar com nossas próprias vidas que ela ainda é a verdade. No parágrafo 50 ele continua dizendo: agora nós vamos fazer disso um tribunal, e vocês são o juiz e o júri. Vocês, tribunal, e eu serei o moderador. E nós vamos fazer disso como um julgamento. E no final vocês tomem sua decisão, como qualquer júri tem de tomar sua decisão para o veredito. E então sua ação daqui em diante provará qual é o seu veredito. Não importa o que você diga, sua ação provará seu veredito. No 52 ele começa: agora, o caso é a palavra de Deus versus o mundo que não crê nela. E o caso, a palavra de Deus, a causa para a acusação é que quebra de promessa. Isto é, a quebra de promessa é a causa da acusação. O advogado aqui quer provar que Deus não cumpre as suas promessas, que Deus, ele faz a promessa, mas que ele não a cumpre. E agora, eu entendo no julgamento normal que o advogado de acusação sempre representa o Estado. E neste lugar, o advogado de acusação representa o mundo. E o advogado de acusação é Satanás. E ele está representando o mundo neste tribunal, nesta noite. E o réu é Deus, sua palavra, porque Deus é sempre a palavra. Está vendo? E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. E as testemunhas do advogado de acusação são o senhor incrédulo, o senhor cético e o senhor impaciência. Estes três vêm como testemunhas para o advogado de acusação, que é Satanás, que representa o mundo. E agora o promotor chama sua testemunha. A primeira testemunha que sobe ao banco para testemunhar, ele chama o senhor incrédulo. Agora o incrédulo, não tem muito que... eu peguei o significado, mas todos conhecem, né? Que não crê, não tem fé religiosa. Apesar que ele vai dizer aqui que ele é crente. Ele mesmo vai dizer da sua própria boca que ele é crente. Mas o incrédulo não tem uma fé religiosa. O senhor incrédulo afirma que toda a palavra de Deus, das promessas de Deus, não é verdadeira. Essa é a queixa, que a palavra de Deus não é de confiança, ela toda. Parte dela está bem, porém ela toda não. Ele afirma que é crente, o senhor incrédulo, porém ele afirma que é crente. E ele diz que toda a palavra de Deus não é de confiança, ela não é verdadeira. Ele afirma que visitou uma igreja chamada Reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam afirmando que Marcos 16 era verdade. E muitas pessoas afirmaram que foram curadas. E este homem diz que ele afirmou que cria em Deus. Ele escutou o assim chamado pregador do Espírito Santo, e este grupo do Espírito Santo que estava dando todos os testemunhos. E ele esteve enfermo em seu corpo. E ele pediu a essas pessoas para imporem as mãos sobre ele, nesta reunião do Espírito Santo. E isso foi há 2 meses atrás. E nada aconteceu ainda. Apenas 2 meses. E ele já está testemunhando que Deus não cumpre a sua palavra.
Ele não pôde mal pôde esperar 2 meses, e já foi sentar no banco de testemunha para depor contra a palavra de Deus. Mas por quê? Porque ele é apenas um incrédulo. Ele não tem nada para crer na palavra de Deus. Ele está tão enfermo quanto estava. Portanto, ele diz: Deus não é justo em pôr tal escritura como essa na Bíblia, quando ele não é suficiente para respaldá-la. Não é correto que Marcos 16 esteja na Bíblia, porque ele prova que Deus não cumpre a sua palavra, e ele quer acusar Deus por colocar tal promessa como essa em sua palavra. Muito bem, nós pediremos para ele descer. E agora pediremos ao Senhor cético para vir e seguir. Vamos ver o que significa a palavra cético? Que tem muita dificuldade para acreditar em algo ou em alguém. Essa é a próxima testemunha do advogado de acusação. Essa é a próxima testemunha de Satanás, um cético. E quantas vezes nós, como cristãos, nós paramos para ouvir este tipo de pessoa, este tipo de testemunha do diabo. Nós paramos para ouvir, muitas vezes nós envenenamos nosso espírito, porque paramos para ouvir testemunhas erradas. E ele também afirma que é crente. E ele disse que esteve enfermo por longo tempo, que seus feitos maléficos foram de uma grande doença que tinha. E então ele ouviu alguém testificar na rua que tinha um pastor piedoso. E este pastor dessa igreja pregou e disse que Tiago 5,14: se houver alguém entre vós doente, que chame os presbíteros da igreja, que eles o unjam em azeite e orem por ele. A oração da fé salvará os doentes, e o Senhor os levantará. Se cometerem qualquer pecado, ser-lhe-ás perdoado. E ele disse que foi ali, como crente. Ele quer dizer a este tribunal isto, que eu fui ali com toda sinceridade e pedi a este assim chamado pastor piedoso desta igreja, que muitos afirmavam isto, quando ele os ungia com azeite e orava por eles. E o pastor disse, ele próprio, que Deus respondia a esta palavra, e esta palavra de Tiago 5,14 era verdade. Ele havia muito testificado que era verdade. Porém ele foi, e o pastor, homem piedoso, o ungiu com azeite, conforme Tiago 5,14, orou por ele. E isso foi há quanto tempo? Vamos ver quanto tempo o senhor cético pôde esperar para ir depor contra a palavra de Deus? E isso foi há 6 meses. E ele não teve quaisquer resultados, de modo algum. E ele está simplesmente tão enfermo quanto estava no princípio. Assim o senhor cético diz que isso não pode ser verdadeiro. Marcos 16 não é verdadeiro, e nem Tiago 5,14. Isso não é verdadeiro, porque Deus falha em cumprir a sua palavra. E esta é a palavra de Deus. Então Deus falha em cumprir a sua palavra, porque com sinceridade, como crente, ele foi e deixou o pastor, por quem os outros afirmavam ter sido curados, ungí-lo e fazer passar pelo mesmo processo que ele fez aos outros. Mas ele é apenas um cético. Os outros foram curados porque criam, mas ele era cético. E 6 meses atrás, e não teve nenhum pouquinho de resultado, em tempo algum. Portanto, ele também quer trazer acusação contra Deus, por colocar promessas tão temerárias em sua palavra, as quais ele não sustenta. Aí o irmão Brando diz assim, estamos com um caso e tanto aqui, não estamos? Que ele desça. O senhor cético desce, e aí entra o senhor impaciente. Não precisamos dar nenhum significado, né, do senhor impaciente. O irmão Brando diz, ele é um velhaco. Agora ele vai subir, ele vai dar seu testemunho. E ele toma o seu lugar no banco.
que certo dia, quando li o Evangelho de Marcos, capítulo 11, não 16, agora o capítulo 11, os versos 22 e 23, que declara dessa maneira: se dissertes a este monte, erga-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste, e quando orares, crê que receberes o que pedes, tu o terás. Ele disse que tem sido coxo dos pés, tem andado de muletas por 25 anos. E quando li essa escritura, e tinha sido ensinado por seu pastor que toda a escritura foi dada por Deus e era inspirada, portanto, se ele dissesse a este monte, erga-te e não duvidares, mas cresse que se faria o que disse, ele poderia ter o que disse. E quando ele orasse, para crer que receberia o que pediu, isso lhe seria dado. Agora ele diz que orou, e com toda sinceridade, e diz que ele seria capaz de depor suas muletas e sair caminhando daquele lugar. E ele, honestamente, de todo o coração, ele creu. E quanto tempo ele pôde crer, segundo ele, de todo o coração? E ele disse, e isso teria sido há quase 5 anos atrás. E ele está simplesmente tão coxo quanto ele esteve. Agora Deus, ele não cumpre a sua palavra. Então, porque ele não cumpre a sua palavra? O Senhor incrédulo pergunta, né? O Senhor impaciente pergunta, por que Deus não cumpre sua palavra? Mas ele apenas pôde esperar por apenas menos de 5 anos. Agora, daqui mais na frente, nós vamos ver as testemunhas de defesas. Quanto tempo cada um teve que esperar para alcançar de Deus. Aí desce as testemunhas de acusação e sobre o próprio advogado de acusação, que é o diabo. Aí o irmão Branham diz assim, e o advogado de acusação, ele quer dizer a este tribunal, o promotor, que ele quer que este tribunal entenda que Deus não é justo. Veja, o diabo está falando para cada um de nós agora. Vamos ver as palavras que ele está dizendo. E ele quer que este tribunal entenda que Deus não é justo em colocar tais promessas temerárias como essa no livro, para seus filhos crentes aceitarem. E então ele não é capaz de cumpri-la, vindicar o que ele prometeu que faria. E ele tem 3 testemunhas, de 3 lugares diferentes na Escritura, de que Deus não está justificado em colocar tais coisas como esta em sua palavra, de modo que seus queridos filhos olhem para ela e tentem aceitá-la e crer nela como ele disse, e então Deus decepcioná-los friamente. Veja, o diabo é bom para acusar. Veja como as palavras que ele coloca, veja como ele usa palavras bonitas, veja, e de modo que seus queridos filhos olhem para ela e tentem aceitar e crer nela como ele disse, e então Deus decepcioná-los friamente. Ele é bom para acusar, o trabalho dele sempre foi este, ele acusa cada um, o tempo todo, por isso que ele vem nos seus ouvidos e diz, mas você fez isso, você fez aquilo outro, você não é digno, você não é crente. Ele sabe como acusar, ele sabe como usar as palavras, ele sabe como dizer, para tentar nos abater. E ele ainda diz, e a Bíblia não é confiável. E aí ele continua dizendo, ainda novamente, veja outra acusação forte que ele faz contra Jesus, contra o nosso Salvador. E ainda novamente, ele afirma, o diabo falando sobre Jesus, ele afirma estar vivo após sua morte, que Jesus afirma estar vivo após sua morte. E o promotor quer perguntar a este tribunal, vocês o viram depois que ele ressuscitou dos mortos?
Onde estão as cicatrizes dos cravos em suas mãos? Onde está a coroa de espinhos que foi posta sobre ele? Onde estão as marcas em sua testa? E onde ele está? Se ele ressuscitou dos mortos? E então novamente ele diz em Hebreus 13:8, que sua palavra diz que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Onde ele está? Se ele é, ele quer vê-lo. Veja, ele quer vê-lo. E muitas vezes, se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, o diabo vai chegar em nós e pôr-nos no canto da palavra. E se nós não estivermos revestidos daquele mesmo Espírito que Jesus esteve revestido, quando o diabo acusou, foi contra Jesus com aquelas 3 grandes tentações, nós seremos vencidos. E então ele afirma que todas as escrituras de Marcos 4 não é assim. Ele afirma que todas essas escrituras de sua ressurreição, que são absolutamente falsas, ele quer chamar a atenção para isto, que isto é falso. E o promotor quer que vocês entendam, tribunal, esta noite, que ele tem testemunhas aqui para provar que elas estão erradas. Agora ele pede para o tribunal considerar isto enquanto pensamos, alegando que elas não estão corretas, que elas não são inspiradas e não há nada nelas, elas não são confiáveis, não se pode confiar. Ele tem testemunhas para provar que não se pode confiar nelas. Agora nós temos um caso e tanto em nossas mãos. O irmão Branham diz, nós temos um caso e tanto em nossas mãos. Aí agora ele diz, vamos deixar o promotor e suas testemunhas descerem. Agora vamos chamar a testemunha de defesa. E ele chama o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo sobe agora. Ele sobe agora para defender a palavra, para defender a Deus. E ele diz assim, ele quer dizer, o Espírito Santo, chamar a atenção de vocês também, que este promotor que está lhes dando a interpretação da palavra, o Espírito Santo falando, que o promotor que lhes está dando a interpretação da palavra, que está representando o mundo e a incredulidade, é o mesmo intérprete que Eva teve lá no princípio. É o mesmo que acusou para Eva lá. Ele interpretou erroneamente apenas um pouquinho a palavra. Como ele fez com Eva, ele está interpretando erroneamente novamente a palavra. Se Deus, aí o irmão Branham fala, se Deus causou toda essa enfermidade, tristeza e morte sobre a terra, ele teve de fazer isso por causa de sua justiça, para cumprir a sua palavra. Ele não pode ser justo e não cumprir a sua palavra. Ele tem que cumprir sua palavra para ser justo. Isto é próprio de sua santidade, é próprio dele. É próprio de Deus cumprir a sua palavra. É próprio da santidade de Deus cumprir a palavra que Ele nos prometeu. Não adianta, não interessa o que o diabo tem para acusar, mas Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. E o Espírito Santo continua dizendo, Satanás, não, o promotor não. Interpretou erroneamente a coisa toda. Ele somente interpretou erroneamente uma palavra, ou aproximadamente. E isso causou que a morte golpeasse a terra inteira. E todo hospital, toda sirene que já tocou, toda morte que já ocorreu, todo conflito, todo homem no campo de batalha, todo pobre bebê enfermo e aflito, e tudo foi causado por descrer de apenas uma palavra, da palavra de Deus. E se isso causou tudo isto por descrer de uma palavra,
Como você vai voltar descrendo de uma palavra esta noite? Porque Eva descreu de apenas uma palavra. Tudo que nós temos de horrível neste mundo foi provocado por causa disso. E será que nós vamos voltar para nossas casas esta noite descrendo de alguma palavra de Deus? O promotor, ele a interpretou errado a vocês, exatamente como fez a Eva. A promessa é somente para crentes, não crentes manufaturados, não céticos ou pessoas impacientes. É somente para crentes. E se há alguém que deveria saber se estes indivíduos são crentes ou não, deveria ser a testemunha de defesa, que é o Espírito Santo, porque ele é o vivificador da palavra. Ele dá uma boa testemunha de defesa, porque ele é o vivificador da palavra. Será que ele tem vivificado essa palavra em nossos corações? Será que nós temos aceitado o Espírito Santo tornar essa palavra viva para nós? A testemunha de defesa quer chamar a atenção da palavra. Atenção, a palavra que está em questão aqui, que isso nunca fixou nenhum tempo determinado para a libertação. Veja, isso não fixou nenhum tempo determinado para a libertação. O Senhor incrédulo pôde esperar apenas 2 meses, o Senhor cético apenas 6 meses, e o Senhor impaciente menos de 5 anos. Mas a palavra nunca determinou tempo para a libertação. Ele nunca disse quando, ele apenas disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse que saltariam na mesma hora. A palavra de Tiago 5,14 diz: e a oração da fé salvará os doentes, e Deus levantará. Não disse que eles saltariam na mesma hora. Não disse, Marcos 16, não disse que imporiam as mãos sobre os enfermos e um milagre aconteceria. Apenas disse que eles serão curados. Ele não marcou um tempo determinado, e isto era apenas para crente. E a testemunha de defesa também quer chamar a atenção de vocês aqui esta noite, que a palavra de Deus é dita por Jesus Cristo ser uma semente, e uma semente só pode crescer quando cai em terra fértil. E uma semente só pode crescer quando cai em terra fértil, o bastante para vivificar a semente. E essa semente cai numa terra, e ela é fértil, de fé, ela tem que vivificá-la. Então a palavra só dá fruto quando cai em um coração que tem fé. Não foi o caso do Senhor incrédulo, ele não cria. Não foi o caso do Senhor cético, que ele não pode acreditar em algo ou em alguém. Não foi o caso do Senhor. Não foi o caso do Senhor impaciente, que ele não tem paciência para esperar. Agora nós vamos chamar algumas testemunhas de defesa. Aí o advogado de defesa, que é o Espírito Santo, chama a primeira testemunha de defesa. Vamos ver quem ele chamou? Nós vamos chamar Noé à plataforma. Noé era apenas um agricultor comum, porém ele era um profeta, e a palavra do Senhor vem aos profetas. E Noé quer testemunhar, que viveu numa era muito científica, num tempo onde ele viveu num tempo onde conseguiriam construir pirâmides, conseguiriam construir esfinges, o que nós não conseguimos fazer hoje. Nós não temos o maquinário com que fazer isso. E Noé viveu num grande tempo, e ele viveu num tempo científico. E então ele diz que a palavra do Senhor veio a ele, depois que ele era um profeta vindicado, que a palavra do Senhor veio a ele e disse: prepara uma arca, porque vai chover. E nunca tinha chovido em toda a história do mundo. E sobre o seu depoimento e seu testemunho por Deus, e disse que Deus lhe disse assim: e tudo que estivesse fora da arca pereceria. E ele se aprontou e construiu a arca.
Depois ele completou a arca. E o Senhor cético, veja quem apareceu lá no tempo de Noé. E o Senhor cético, e o Senhor impaciência, e os demais caminhando em volta dela. Veja você, aí você diz, eles viveram lá atrás. Escutem, o irmão Branham afirma: Deus leva seu homem, porém nunca seu espírito. E o diabo leva seu homem, porém nunca o seu espírito. Note, ele quer dizer que essas pessoas, agora Noé, né? Ele quer dizer que essas pessoas zombaram dele, por ser uma pessoa tão delinquente, que não teria mais mente e não mais inteligência do que crer que a água cairia de onde não há água. E nunca tinha caído. Porém assim, Noé disse que se manteve firme e creu que iria chover, porque Deus disse que sim. Ele sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa que ele disse que faria. Portanto, ele construiu a arca. Agora, eu quero, nisso aqui, que o diabo acusando Noé, esses testemunhos do diabo acusando Noé, dizendo que ele era delinquente, que ele não tinha mais mente. A mesma coisa acontece conosco hoje, com cada cristão. Essa semana mesmo, após essas festas de carnaval que teve, o pessoal, alguns críticos criticando, outros dizendo, confirmando. Nós tivemos, o mundo religioso teve até uma pastora evangélica desfilando num bloco de carnaval nua, e eles dizendo que isso não tem nada a ver, que isso é nosso mundo atual, que as pessoas têm que se atualizar. Veja se não é o mesmo diabo de todos os tempos, tentando afirmar que a palavra de Deus não é a mesma, mas Deus ainda vela por sua palavra. Deus ainda tem testemunhas verdadeiras que se opõem a essas incredulidades do diabo, que aqui é um povo ainda que testemunha pela verdadeira e fiel palavra de Deus. Agora Noé desce e nós vamos chamar uma segunda testemunha. Após Noé, ele diz aqui que após ele ter esperado 120 anos, então um dia veio a chuva, e a chuva varreu toda a terra. Então Noé desce do banco de testemunhas e nós chamamos ao pai Abraão. Aí Abraão começa dizendo, ele diz: sim, eu conheço o Senhor escarnecedor. Aqui, eu conheço o Senhor incrédulo, o Senhor cético. Esse Senhor impaciência. Eu fui profeta também em meu dia, e a palavra do Senhor veio a mim e disse: separa-te deste povo, porque tu terás um bebê com Sara, tua mulher. Ela tinha 65 anos de idade, e eu tinha 75 anos. Nós fomos ver o médico, e ele nos expulsou do consultório. Um homem idoso, 75 anos de idade, e uma mulher, 65 anos, vão ter um bebê. Você sabe, quando Deus toma a sua palavra. Aí no parágrafo 123, o irmão Branco continua dizendo: e os escarnecedores começaram a andar em volta e dizer, veja, os mesmos incrédulos, as mesmas testemunhas do diabo, e os escarnecedores começaram a andar em volta e dizer: Abraão, onde está o filho que você ia ter com Sara, depois do primeiro mês? Não há algo errado com ela? Assim me dizem, o primeiro ano passou, nada aconteceu. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? 10 anos passaram, ainda nada diferente. Escarnecedores. O Senhor impaciente, ele continuou a apontar o dedo para mim. Mas depois de 25 anos, quando eu tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos, o bebê veio em cena. 25 anos Abraão esperou, 25 anos Abraão creu, mas um dia aquele filho veio em cena,
Por quê? Porque ele tomou Deus em sua palavra. Ele não tomou o diabo por acusador. Ele não tomou as críticas do Senhor incrédulo. Ele não tomou as críticas do Senhor cético, do Senhor impaciente. Não, ele permaneceu firme e ele foi vitorioso. Agora o pai Abraão desce e nós chamaremos a terceira testemunha, Moisés. Moisés também foi uma grande testemunha. E após ele ter encontrado com a sarça ardente, ele desceu, pensando que seria um grande vitorioso. Mas vamos ver o que ocorreu. Moisés, ele teve um sinal para descer e mostrar ao povo. E houve uma voz que seguiu este sinal. Entretanto, quando ele desceu com o sinal dado por Deus, agora não fale entender isso, tribunal. Quando ele desceu com este sinal dado por Deus, que procedeu de Deus, pastor Faraó tentou prejudicar seu dom dado por Deus, fazendo-o dizer que era mágica. Ele tinha alguém que podia fazer as mesmas coisas, algum mágico, e tentou fazer seu sinal dado por Deus, um truque barato de mágica. Porém ele disse: isso não abalou, isso não me abalou, porque eu sei que a voz que falou comigo era uma voz escriturística. Moisés não se abalou com aquilo, porque ele sabia com quem ele tinha falado na sarça ardente. Ele sabia de quem era aquela voz que havia falado com ele, que havia comissionado ele. Agora esta voz não é a mesma que nos tem comissionado nesta noite. Não é a mesma voz que tem nos comissionado para que nós viéssemos a esta era tão imunda, tão escura. Mas será que Deus ainda não é o mesmo? Como Ele cumpriu a sua palavra com cada um deles, será que Ele também não nos cumpriria conosco? Ou será que Ele nos deixaria só nesta era tão maligna? Não, Ele ainda está conosco. E continuando, Moisés diz: eu quero que vocês saibam que foi um longo tempo depois disso, porém Deus cumpriu sua palavra e trouxe diretamente de volta a um lugar onde Ele lhe disse que Ele viria com os filhos de Israel. Depois de um longo tempo, mas Moisés tirou os filhos de Israel do Egito. Agora Moisés desce e entra Josué, uma outra grande testemunha que parou pela palavra de Deus. E nós vamos chamar Josué. E ele fez calar o povo. Veja, e ele fez calar o povo quando 2 deles voltaram com a evidência da terra. Sabem o que aconteceu? O grupo inteiro começou a duvidar dela. Quando Moisés mandou que os espias fossem lá e trouxe as evidências que a terra era boa, mas eles começaram a duvidar dela. Eles eram 12, mas 10 duvidaram daquela evidência. Mas Josué e Caleb se puseram a favor, ao lado da palavra de Deus, e disse: eu fiz calar o povo. Ele disse: aquietai-vos. E Deus nos disse que Ele já nos tinha dado a terra. Nós somos mais do que capazes para tomá-la, porque ela já nos pertence. Ele disse: eu fiz calar o povo e os aquietei. Porém, sabe de uma coisa? Foram 40 anos mais tarde, antes que eles tomassem a terra. Josué esperou, Josué aguardou, Josué permaneceu firme por 40 anos para poder tomar aquela terra. Mas ele permaneceu como testemunha. Caleb permaneceu por testemunha. E 40 anos mais tarde, Caleb disse a Josué: tanto era a minha força naquele tempo para entrar,
para sair, para pelejar, como é hoje. 40 anos depois, Caleb também permanecia uma testemunha pela palavra de Deus. 40 anos depois. E aí agora Josué desce, e nós chamamos agora Isaías, um outro grande profeta. E então certo dia, Isaías dizendo, então certo dia, Deus me deu uma coisa mais temerária para dizer. Isaías aqui, antes ele diz assim, que o povo todo tinha para o profeta de Deus. Todo mundo cria em Isaías, porque tudo que Isaías dizia acontecia. Mas Isaías diz assim, então certo dia Deus me deu a coisa mais temerária para dizer, que eu poderia pensar. Ele disse, uma virgem conceberá, e eu vou lhe dar um super sinal. Eu darei a Israel e ao mundo um super sinal. Eles querem sinais, assim eu lhes darei um super sinal. Uma virgem conceberá, e eu sendo um profeta vindicado, fazendo uma coisa tão temerária como esta, porém eu sei que foi a voz de Deus. Aí ele diz que as mulheres trouxeram suas filhas, as virgens, e falavam, essa vai ser a filha, que vai ser minha filha que vai se conceber, vai ser essa, não, vai ser aquela. Aí veja o que aconteceu, e aquela geração passou. Nenhuma daquelas virgens conceberam. Isaías morreu. A promessa não se cumpriu para aquela geração. Porém, 800 anos mais tarde, uma virgem concebeu. Deus não disse quando a virgem conceberia. Ele apenas disse que ela conceberia. E 800 anos aquela virgem concebeu. Agora Isaías desce. E o irmão Branham diz assim, a partir do parágrafo 160. Eu quero dar meu testemunho disso no banco. Aí ele mesmo sobe ao banco das testemunhas. E ele começa a testemunhar acerca da palavra. Aí ele conta toda a sua história. Ele conta o seu nascimento, da forma que ele nasceu. Ele conta como que aquela coluna de fogo apareceu. Todos nós conhecemos as histórias da vida do irmão Branham, como aquela coluna de fogo apareceu na manhã do seu nascimento. E ele conta quando ele foi ordenado. Aí no parágrafo 182 ele diz assim, Dr. Roy E. Davis me ordenou como um dos pastores locais. Deu-me direito então, pelo Estado, para casar, sepultar, batizar e assim por diante. E aí ele conta, dá o seu testemunho, de quando ele estava batizando ali no Rio Ohio, em 1933, aquela coluna de fogo desceu e falou com ele, como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem também precursará a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aí ele diz, no parágrafo 191, para encerrarmos, e foi nesta época, quando essa luz retornou, e me mostrou a Escritura, que neste dia, esta coisa deve acontecer. Aqui, encontra-se bem aqui na Escritura agora, faz 33 anos desde aquela época, porém eu sou testemunha de que é a verdade. Eu sou testemunha destas coisas, que isto é a verdade. E eu possa eu chamar a atenção deste promotor escrituristicamente cego. Agora, isso parecerá ridículo, escrituristicamente cego. Ele chama o promotor, o diabo, de cego, porque ele tentou acusar a palavra, mas ele não pôde. No 262 ele diz, deixem que os críticos se levantem e digam o que quiserem. Eu sou testemunha de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você também pode dizer isso?
Você pode levantar sua mão e dizer: eu sou testemunha de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Antes de dizermos isso ao tribunal, vocês são júri, vocês ouviram o caso. Quantas testemunhas poderíamos chamar? Não importa quantas outras testemunhas o promotor pudesse chamar, estas palavras testificam contra ele. Ele interpretou erroneamente a Escritura. Quantos creem que as palavras são verdadeiras? Quantos creem? Nós cremos, cada um de nós podemos crer que essas palavras são verdadeiras. Agora veja, cada um de vocês, através dessa pequena e entrecortada mensagem, você chegou a alguma conclusão? No fundo de sua mente, você tomou sua decisão? Porque este é o júri, e a maneira como você vai atuar daqui em diante, isso provará qual é o seu veredito. Está vendo? A maneira como você vai viver daqui em diante provará exatamente qual é o seu veredito. Então, se nós tomamos Deus como legítimo, nós temos que viver de acordo com a sua palavra. Agora, se nós dizemos que estamos crendo, mas vivemos contrário ao que a palavra diz, nós também somos incrédulos, somos céticos, somos impacientes. E terminando, eu quero terminar com isso aqui. Neste tribunal, antes que ele entre em recesso, eu quero agradecer ao Senhor que este tribunal tenha tomado sua decisão. O júri chegou ao seu veredito, que Jesus Cristo está justificado em colocar tais promessas em sua palavra, quando isto é verdadeiramente interpretado à luz da palavra. Isto é a verdade. Quantos de vocês do tribunal creem nisto? Amém. Levantem suas mãos. Amém. Digam diante de Deus: eu creio, isto é a verdade. Eu creio que isto é a honesta verdade. É a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando em seu santo nome. Aleluia, graças a Deus. Amém? Fomos abençoados nesta noite. Amém? Estamos em um lado. Qual é o lado que você está? Não é? Todos nós nesta noite estamos de um lado neste grande julgamento. A palavra está nos julgando diariamente. E a sua posição, a sua atitude, ela fala de qual lado você está. Amém? O nosso abraço fraternal a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmã Rosana Gomes, em Nueva Esperança, no Paraguai. Irmã Sebastiana Tavares, em Goiânia, Goiás. Irmão Alexandre, irmã Marília, em Jardingá, Goiás. Irmão Guilherme e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão João Batista, em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Edson Cunde e família, em Minaçu, Goiás. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Marlinda Nera, em Valparaíso, Goiás. Irmão Rubenildo, em Vale do Amanhecer, Distrito Federal. Irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás. Irmão Fernando e família, em Planaltina, Distrito Federal. Irmã Selmi e irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Maria de Fátima, em Jardingá, Goiás. Irmã Andresa Souza, em Jardingá, Goiás. Irmã Noemi, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão José Inácio e família, em Novo Gama, Goiás. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, Distrito Federal.
irmão Willi e família em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmã Késia Cundia em Minaçu, Goiás, irmão Sebastião de Souza em Vianópolis, Goiás, irmã Letícia e irmã Ana em Fazenda Primavera, Mato Grosso. Aqui um total de 97 conexões, irmãos que participaram conosco nesta noite. Cremos que esta bênção chegou a cada um de vossos corações. Amém? Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Antes, porém, a nossa programação radiofônica diariamente pela Rádio Redentor AM 1110, do meio-dia às 13 horas. Aos sábados é das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página, diariamente das 12 às 13 horas. Toda a nossa programação vai ao ar pela nossa página na internet. Você tem ali nossos cultos e também pela nossa página no Facebook, Tabernáculo da Fé, Novo Gama. Pelo YouTube, pela nossa página e também pelo Facebook. E no nosso Instagram você tem aí os momentos especiais de nossos cultos, frases, fotos para você relembrar aquilo que foi passado, não é isso? Somos abençoados pelas leis que Deus criou para cada um de nós. Não é isso? Foi Deus quem criou estas leis. Então nós estamos usando destas leis que Ele criou para cada um de nós. Oração aqui nós temos pela irmã Débora Marion e irmão Miguel. O motivo aqui é perseguição e livramento, e também Marcos Antônio por libertação. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Se tem mais algum pedido pela internet,